Olá, senhoras e senhores, fique atento, que você vai saber agora os mecanismos que controlam a inflação. Não é só a taxa Selic. Aliás, a taxa Selic não tem grande influência na inflação. E vou mostrar nesse vídeo, passo a passo, como é que funciona esse sistema, mostrando pelo gráfico do orçamento de 2024, porque o gráfico do orçamento de 2025 só quando findar o ano. Mas isso aí é o orçamento da União, todos os gastos, e por que o Banco Central está aumentando a taxa Selic, não é controle da inflação. Como é que se controla a inflação? O Banco Central ele tem mecanismos que podem controlar a inflação sem precisar aumentar a taxa Selic. São os quatro. Um é a taxa Selic, mas ele não precisa utilizar o aumento da taxa Selic para controlar a inflação. Ele tem a política de redesconto, que é que ele tira dinheiro de circulação por intermédio de aumentar ou diminuir os juros de transações entre bancos para diminuir a circulação de dinheiro. Ou então a política de depósito compulsório, que é o segundo. Ou então a política de open market, que é a política de venda ou compra de títulos públicos. Isso é o Banco Central que tem esse mecanismo de política monetária que faz com que haja também controle da inflação sem utilizar a taxa Selic. Mas mesmo se o Banco Central não usar nenhum desses mecanismos, o próprio governo tem outros mecanismos, que é o que o governo Lula está usando, que é uma política de ter aí estoque regulador para poder ter o estoque, e se o preço não aumentar muito, ele joga no mercado com um preço mais barato, mas com preço não é barato, não é quebrando as empresas, é no preço justo que tanto o empresário ganhe, mas que também não fique muito alto o preço do mercado por causa da demanda, que ele vai controlar essa demanda por intermédio desse estoque regulador com geralmente grãos. Ele também pode usar a importação de produtos, se ficar muito caro o produto aqui, ele importar produtos. Outro mecanismo do governo é incentivar a produção. Por que acontece a inflação? Porque a demanda para comprar aumenta e não tem o produto suficiente para a demanda. E tendo mais gente querendo comprar e pouco produto, esse produto vai encarecer. Então o que acontece? Você incentiva que a produção aumente. O Brasil tem um parque industrial ainda ocioso, e esse pode ser um tamanho que ele pode crescer ainda mais, ainda pode crescer novos mecanismos. A indústria está crescendo e está sendo incentivada, e também o governo incentivar a inovação, incentivar a compra de equipamentos para a produção, diversos incentivos na área. Isso são mecanismos que o governo pode usar. Então, meu amigo, não tem porquê. Porque tem que controlar os gastos. Os gastos que ele quer controlar, a dita direita ou a extrema direita, mas está todo mundo envolvido, centrão e grandes empresários, maus empresários, porque eles não perdem se houver o bom senso de diminuir juros, porque o empresário também ganha com juros baixos, porque pode emprestar dinheiro para investimento nas suas empresas ou em tecnologia ou em inovação com juros mais baixos. Eles querem diminuir o salário do trabalhador. Tanto é que a proposta é congelar por 5 anos o salário. Como num período que a direita teve no poder, porque isso aí não é opinião, isso é fato. A direita teve no poder, o senhor Guedes manteve o salário sem ter aumento real. Só uma correçãozinha de nada. Tá? E ele queria que tivesse esses 5 anos, o salário da funcionário público praticamente não teve aumento de nada. Então, eles têm esse mecanismo de tirar o sangue do trabalhador. Tirar da classe média, porque a maioria da classe média também é funcionário público. Geralmente, o que eles congelam, que a gente não pode congelar por ano o salário mínimo, tem que corrigir, eles congelam o salário do trabalhador da classe média, geralmente funcionário público. Então tá aqui, o maior gasto que se faz no governo é esse aqui, é juros. É porque eles querem, por que eles mantêm a taxa de juros? Porque eles querem enricar os ricos. Mais ou menos umas 100 e poucas mil pessoas bilionárias que mal pisam no país. Eles ganham dinheiro no Brasil, mas eles mal pisam aqui no Brasil, vivem passeando pelo mundo. É eles que estão ricos com dinheiro parado nos bancos e os banqueiros. É esse pessoal, por isso que essa taxa de juros é tão alta. Trilhões para eles, quase nada